E aí, tudo bem? Meu nome é Maria Cecília e hoje eu vou falar sobre o texto A Mulher Sem Medo, de Eduardo Galeano, obra do Paz 1, Paz UNB, primeira etapa. Depois da vinheta, se liga na análise. Está começando Maria Cecília e Criações. Alô? E aí, tá me vendo? A Mulher Sem Medo, de Eduardo Galeano. Existem criminosos que dizem com orgulho: a matei porque era minha. Assim, sem mais, como se fosse algo normal e justo, de toda justiça e direito de propriedade privada que fazem o homem ser dono da mulher. Mas nenhum mais macho dos supermachos tem a valentia de confessar: a matei por medo. Porque, no fim das contas, o medo da mulher, a violência do homem, é o espelho do medo do homem, a mulher sem medo. Uma mulher sem medo se inicia com o fato, da existência de homens que, na verdade, são criminosos, que confessam seus crimes, seus atos de violência contra a mulher com o simples argumento de posse. Eu a matei porque ela era minha. Eu a violentei porque ela era minha namorada, minha esposa, minha filha. E aí é interessante o rumo que o texto toma, porque ele evidencia esse sentimento de posse como um sentimento também de covardia, na verdade, como um pretexto e não um sentimento. O homem, que faz esse tipo de atrocidade, ele se utiliza dessa argumentação de posse, que é uma argumentação machista, para disfarçar o medo que ele tem da mulher sem medo. E aí o autor coloca: eu a matei por medo. Por medo de quem? Que mulher é essa que o texto fala? E olha que interessante, quais são as motivações. E aí, pensando na nossa realidade mesmo, pensando na realidade do Brasil, eu andei pesquisando algumas notícias e reportagens que tratam do assunto de violência contra a mulher e de feminicídio. E eu achei uma notícia bem interessante, que na verdade é sobre uma estudiosa, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, assim como o vídeo do Eduardo Galeano, sobre uma estudiosa que já analisou mais de 1000 casos de violência contra a mulher, e ela observou, por exemplo, que esses casos aqui no Brasil são tratados todos como crime de paixão, quase todos, como crimes de paixão e de honra. E aí a gente percebe que essa ideia de propriedade, ela não tá só no cara, no homem que comete uma atrocidade dessa, como também está na sociedade. Como a mulher ela é invisibilizada em relação ao homem. Que honra é essa? Bater em alguém porque acha que aquela pessoa é um objeto, é um pertence? Que tipo de honra é essa? E outra questão interessante também que eu percebi é que as motivações de crimes e de violências contra a mulher são motivações muitas vezes triviais. Eu a matei, eu aprendi em casa porque ela queria se separar, porque ela queria ir embora, porque ela quer seguir a vida dela. E aí a gente pensa o quê? Na mulher sem medo. Eu a matei por medo de quem? Por medo da mulher que simplesmente não tem medo de viver, mesmo com tantas amarras, com tantas questões que a invisibilizam no social, na vida. Eu a matei por medo dessa mulher sem medo de viver, dessa mulher livre, dessa mulher destemida. E aí a gente pode pensar em vários outros assuntos. E aí o autor, ele fecha o seu texto com uma frase, com uma afirmação tanto emblemática, que ele diz assim: o medo da mulher pela violência do homem é o espelho do medo do homem por mulheres sem medo. O que isso quer dizer? A minha análise é que esse medo do homem nada mais é do que o famoso machismo da nossa sociedade ocidental, Então eu pergunto para você, seria o machismo o medo do homem por mulheres sem medo?
E aí nós sabemos que o machismo ele é construído socialmente. Aqui no Brasil, por exemplo, a ideia de que a mulher, de alguma forma, está abaixo do homem ou pertence ao homem, ela é nutrida desde o Brasil colônia, em que a mulher, ao casar, né, com um homem, com uma pessoa, ela tinha de ser eternamente obediente, submissa. É toda aquela questão que nós conhecemos de dominação patriarcal. Então esse texto do Eduardo Galeano, pequeno, A Mulher Sem Medo, pequeno, mais significativo, é sobre o quê? Sobre machismo. Mas não só isso, né? É sobre essa questão do homem não compreender a mulher também. É sobre essa questão do homem ter medo da mulher, que é livre, da mulher que não tem medo de viver e de lutar pelos seus ideais. Mas também a gente pode ir mais a fundo, né, sobre essa questão que é o machismo. A gente pode ir, por exemplo, na questão do estereótipo. Então, A Mulher Sem Medo, em resumo, é sobre isso, sobre machismo, sobre o medo que o homem tem da mulher livre, que não tem medo de viver, que luta pelos seus ideais, que tem sonhos e que tem vontades. Mas não é só sobre isso, não é sobre machismo somente, mas é também sobre uma das principais manchas e dores desse machismo, que é, no caso, o feminicídio, a violência contra a mulher. Como essa violência contra a mulher, de certa forma, e com o passar do tempo, ela é naturalizada, ela é comum, ela é corriqueira, ela acontece diariamente. Também é sobre isso, sobre essa violência contra a mulher, que é um absurdo. Como eu odeio carro de som. Se inscreve no meu canal. E aí, gente, que nem eu tava falando sobre essa questão da violência, né? O feminicídio, a violência contra a mulher é a maior mancha, uma das maiores manchas do machismo socialmente construído, enraizado na nossa sociedade. E aí, se você pesquisar machismo, a palavra machismo lá no Google, pode colocar aí, eu vou colocar aqui, eu tirei um print. Você vai encontrar o quê? O quê? Lê aí com atenção, foco no comportamento que tende a negar à mulher a extensão de prerrogativas e direitos do homem. Olha só. E foco também no valentão, né? A qualidade, a ação do homem, do macho, de ser valente. E aí, a partir dessa minha pesquisa que eu coloquei aqui só para ilustrar o vídeo, eu acabei pensando na questão do estereótipo de gênero, que é um dos pilares do machismo na sociedade, que é aquilo que define o que é feminino e o que é masculino. E um dos estereótipos do homem, né, do macho, é ser valentão. Então, por exemplo, você percebe que o medo da mulher, né, esses agressores, eles têm medo da mulher, não só dessa mulher sem medo, mas eles também têm medo de não ser suficiente, de não ser viril, de não ser valente, de não poder gozar dessas prerrogativas legais e da condição histórica de dominante. Olha só que palavra preocupante. E aí, esse machismo, essa ideia de estereótipo também do que é ser homem e do que é ser mulher, ela acaba nos homens, muitas vezes, potencializando a ideia deles se tornarem agressores, porque essa ideia de valente é um estereótipo da masculinidade. E também tem a questão da masculinidade tóxica também, porque a gente sabe hoje em dia que o machismo, ele é nocivo tanto para as mulheres como também para os homens, porque muitos homens não conseguem se expressar tão bem, se sentem presos dentro desses estereótipos de gênero. O que é ser homem, o que é ser mulher, o que é feminino, o que é masculino, que são coisas que hoje a gente está discutindo, né? Mas com maior frequência. E que é interessante, porque se a gente for para pensar, os estereótipos, eles não definem tantas coisas. Toda mulher que você conhece, por exemplo, ela é meiga, ela é delicada, ela é gentil. Ou todo homem que você conhece, ele é valentão, ele é
forte, ele é viril. Essa é a ideia do estereótipo de gênero que hoje a gente anda desconstruindo com maior frequência. E pode ser também uma análise do texto também, não uma análise específica, mas é um dos temas que a gente pode pensar dentro desse texto do Eduardo Galeano, como a questão do estereótipo de ser macho, de ser valentão, pode construir e pode formar agressores. Agressores que têm medo das mulheres sem medo. Resumindo tudo, para finalizar, Uma Mulher Sem Medo, texto do uruguaio Eduardo Galeano, do escritor e estudioso Eduardo Galeano, Mulher Sem Medo. O vídeo dele falando esse texto, tá aqui na descrição em espanhol. Ele consegue abordar em poucas linhas questões sociais importantes como o machismo, a violência contra a mulher, o sexismo, a ideia de estereótipo de gênero e também apontar a potência da mulher, Como a mulher, ela é forte. Essa mulher sem medo. Essa mulher livre. E aí, para fechar o vídeo hoje, eu vou ler uma crônica para vocês, que é uma crônica brasileira. Foi publicada lá na Folha de São Paulo, já tem um tempo. Escrita pelo Moacir Sickler. Olha que legal. O nome da crônica é Uma Mulher Sem Medo também. E super dialoga com o texto do Eduardo Galeano. Ele não sabia o que esperava quando, levado mais pela curiosidade do que pela paixão, começou a namorar a mulher sem medo. Na verdade, havia também um elemento interesseiro. Tinha um projeto secreto, que era de escrever um livro chamado A Vida com a Mulher Sem Medo. Uma obra que imaginava poderia fazer enorme sucesso, trazendo-lhe fama e fortuna. Mas ele não tinha a menor ideia do que viria a acontecer. Dominador, o homem queria ser o rei da casa. Suas ordens deveriam ser rigorosamente obedecidas pela mulher. Mas como impor sua vontade? Como muitos, recorria a ameaças. Quero café servido às 9. Se não... E aí vinham as advertências. Se não, eu grito com você. Se não, eu bato em você. Senão eu deixo você sem comida. Acontece que a mulher simplesmente não tomava conhecimento disso. Ao contrário, ria às gargalhadas. Não temia gritos, não temia tapas, não temia qualquer tipo de castigo. E até dizia gentil. Bem que eu queria ficar assustada com suas ameaças, como prova de consideração e de afeto. Mas você vê, não consigo. Aquilo, além de humilhá-lo profundamente, deixava-o completamente perturbado. Meter medo na mulher transformou-se para ele em questão de honra. Tinha de vê-la pálida, trêmula, gritando por socorro. Como fazê-lo? Pensou muito a respeito e chegou a uma conclusão. Para amedrontá-la, só barata ou rato. Resolveu optar pela barata, por uma questão de facilidade. Perto de onde morava havia um velho depósito abandonado, cheio de baratas. Foi até lá e conseguiu 4 exemplares, que guardou num vidro de boca larga. Voltou para casa e ficou esperando que a mulher chegasse, quando então soltaria as baratas. Já Ante gozava a cena. Ela sem dúvida subiria numa cadeira gritando histericamente, e ele enfim se sentiria o vencedor. Foi nesse momento que um rato apareceu. Coisa surpreendente, porque ali não havia ratos, sobretudo um roedor como aquele enorme, ameaçador, o rei dos ratos. Quando a mulher finalmente retornou, encontrou-o de pé sobre uma cadeira, agarrada ao vidro com as baratas gritando histericamente. Fazendo jus à fama, ela não demonstrou temor nenhum. Ao contrário, ria às gargalhadas. Foi buscar uma vassoura, caçou o rato pela sala, conseguiu encurralá-lo e liquidou sem maiores problemas, feito que ajudou o homem, ainda trêmulo, a descer da cadeira. E aí viu que ele segurava o vidro com as baratas, as 4 baratas, o que deixou assombrada. O que pretendia ele fazer com os pobres insetos? Ou aquilo era um novo tipo de perversão? Àquela altura, ele já nem sabia o que dizer. Confessar que se tratava do derradeiro truque para assustá-la seria vexame, mesmo porque, como ele agora constatava, ela não tinha medo de baratas. Assim como não tivera medo de rato. O jeito era aceitar a situação e admitir.
que viver com uma mulher sem medo era uma coisa, no mínimo, amedrontadora. E é isso, gente. Obrigada por assistir o vídeo de hoje. Espero que tenha sido produtivo. E espero que vocês tenham gostado desse final, desse texto final que eu trouxe para complementar, para vocês refletirem. Esse foi um vídeo bastante reflexivo. Acredito que tenha sido para vocês também. E é isso. Obrigada. Até a próxima.